Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Lucimara Prestes e sejam muito bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje eu vou ensinar como que faz este gatinho super fofo, que é um ornamento de Natal. E eu vou começar ensinando o gorrinho. Eu vou começar pelo gorrinho dele, porque para fazer o gatinho nós usamos exatamente a mesma técnica usada no gorrinho. Eu vou fazer ele com uma cor só, e aqui eu fiz com 3 cores, apenas para ficar mais didático. Vai ficar mais fácil de eu explicar para vocês aqui, com 3 cores. E esses outros ornamentos vai ser para os próximos vídeos. Eu vou usar o fio amigurumi, mas este gorrinho eu fiz com o fio charme, que é um pouquinho mais fino do que o fio amigurumi. Para o gorrinho, nós vamos começar com 12 correntinhas. Vou fazer um nó corrediço, este primeiro não conta. Em seguida, 12 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vou entrar na segunda correntinha, a partir da agulha, pegando um fiozinho só, e vou fazer um ponto baixo. Vou fazer uma sequência de 11 pontos baixos até o final. Então, aqui é meu ponto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Aqui no nó corrediço eu não entro. Vou fazer uma correntinha de subida e vou virar o meu trabalho para entrar nas alcinhas de trás. Vou entrar nessa alcinha aqui, ó. Aqui é a minha correntinha de subida. Vou entrar a partir daqui para fazer uma sequência de 10 pontos baixos. Eu vou diminuir um ponto baixo aqui no final. Então, aqui eu tinha um total de 11, agora eu vou fazer, a partir deste ponto, 10 pontos baixos. Aqui meu ponto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, não entrei neste último aqui, ó. Não entrei. Este último ponto nós não vamos entrar. Então, sobra um pontinho aqui sozinho. Cuidado para vocês não entrarem errado, senão fica esse pontinho solto e pode aparecer no final do trabalho. Então, aqui fiz uma correntinha de subida, vou virar o meu trabalho para continuar com 10 pontos baixos. Tô entrando aqui, vou até o final. Ponto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, esta parte aqui vai ser a parte reta do meu gorrinho. Essa parte onde eu diminuo é a parte arredondada do gorrinho. Então, nesta parte aqui, onde eu estou diminuindo, vai ser a parte arredondada. Vou fazer uma correntinha de subida. Então, lembrando que aqui eu tinha 10 pontos baixos. E agora eu vou entrar aqui para fazer uma sequência de 9 pontos baixos. Vou diminuir mais um aqui. Então, aqui eu tinha 10 de base, mas eu vou fazer só 9. Então, aqui é o primeiro, ponto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vou fazer uma correntinha de subida, vou virar o meu trabalho, entrando aqui, nesse primeiro ponto, logo após a correntinha de subida, e vou fazer 9 pontos baixos. Então, primeiro ponto baixo, segundo, sempre pegando nas alcinhas de trás, vão virando assim para vocês enxergarem. Terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono. Vou fazer uma correntinha de subida. E agora eu vou fazer ponto sobre ponto aqui, em cima desses 9 pontos baixos, e vou seguir para fechar essa parte.
Vou fazer aqui ponto sobre ponto, desses 9 pontos que eu tenho aqui. Aqui a partir da segunda, aqui é a correntinha de subida, a partir desse segundo ponto aqui, ó. Primeiro ponto baixo, logo após a correntinha de subida. Então, vou entrar aqui nas alças de trás, sempre, para fazer o primeiro ponto, segundo ponto baixo, terceiro, quarto, quinto, cuidado para não pegar no meio do fio, sexto, sétimo, oitavo, cuidado com esse nono ponto, porque ele é bem escondidinho aqui, ó. Ele é antes desse fiozinho que tem aqui em cima, ó, bem aqui. Tá, aqui entrei no meu nono ponto baixo. E agora eu vou seguir para fechar essa parte. Para isso, eu vou pegar esse fiozinho aqui de cima, junto com este pontinho que ficou aqui. Lembrando que eu não tinha ido até o final. Então, aqui tinha sobrado esse pontinho aqui, ó. E aqui na primeira carreira tinha sobrado este pontinho. Só lembrando que nós tínhamos 11 pontos, mas quando eu voltei eu fui até 10 pontos, por isso sobrou este. E aqui eu fui até 9, então sobrou este fiozinho aqui, ó. Então, vocês vão entrar nesse fiozinho que é antes, entrar neste pontinho aqui, ó, que é antes desse fiozinho que fica aqui por cima. Então, aqui fiz meu nono ponto baixo, entrei neste fiozinho aqui de cima, para pegar junto este pontinho aqui, ó. Então, ficaram 3 fiozinhos aqui na agulha, que eu vou tirar tudo de uma vez. Vou dar uma laçada, juntar tudo assim, e tirar tudo de uma vez. Esse aqui eu tinha 9 pontos, agora eu tenho 10 pontos. E o 11º vai ser de que jeito? Vai ser com este fiozinho que tá aqui em cima, esta pontinha. Dá um pouquinho de trabalho para pegar. Olha, mas esse fiozinho aqui fica por cima, junto com aquele pontinho que sobrou aqui, ó. Aquele pontinho que nós não fizemos. Esse fiozinho aqui. E aí, dou uma laçada, tiro tudo de uma vez. E eu fiquei novamente com 11 pontos. Essa carreira que eu fiz é parecida com a carreira inicial, onde eu tinha 12 correntinhas e voltei com 11 pontos baixos. Então, agora eu vou virar, vou fazer uma correntinha de subida e vou fazer ponto sobre ponto. Então, pegando as alcinhas de trás sempre. Ponto 1, ponto 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então, voltei com 11 pontos baixos. Agora eu vou fazer uma correntinha de subida e vou começar a diminuir de novo, do mesmo jeito que eu fiz aqui no começo. Vou fazer 10 pontos, vou voltar ponto sobre ponto, fazendo 10, depois 9. Se você não entendeu, não se preocupe, porque eu vou mostrar aqui na parte colorida e você vai entender direitinho o que eu estou falando. Esse aqui já é o gorrinho fechado, um gorrinho pequeno, que vocês vão usar dobrado assim. Mas se eu quisesse fazer um gorrinho maior, no caso aqui é o gorrinho para esse gatinho aqui, mas se vocês quisessem fazer um gorrinho maior, era só vocês continuarem essa sequência por mais carreiras. Então, do mesmo jeito do começo, eu vou continuar aqui, só que eu vou mostrar nessa parte colorida para vocês entenderem melhor. Vou virar para cá, porque aqui eu fiz uma carreira de pontos baixíssimos ou pontos baixos, vocês escolhem, tanto faz aqui o jeito que vocês usem para fechar. Se vocês utilizarem pontos baixíssimos para fechar ou pontos baixos, claro que vocês vão escolher um ou outro. Aqui eu fiz os dois só para mostrar a diferença. Com pontos baixos ele fica um gomo parecido com os demais. Com ponto baixíssimo ele fica essa carreirinha aqui de parecido com correntinhas. E eu particularmente prefiro esse jeito aqui, fechado com pontos baixos. Mas quando vocês viram para o outro lado, ó, com pontos baixíssimos fica assim, com pontos baixos fica um pouquinho maior, um pouquinho mais largo. Então depois vocês decidem como que vocês querem fechar. Eu vou abrir aqui, para vocês entenderem como que a gente faz a repetição.
Vou desmanchar essa parte onde eu uni. Então, esse trabalho, gente, começou do mesmo jeito que eu comecei aqui, com 12 correntinhas. Então, eu vim assim, ó. Comecei com 12 correntinhas, virei e fiz 11 pontos na cor amarela. Aí, voltei só nas alcinhas de trás, fazendo aqui na cor cinza, 10 pontos baixos. Aí, virei para voltar aqui, ó, ponto sobre ponto, fazendo 10 pontos baixos. Depois, mudei para a cor branca, fazendo 9 pontos baixos. Então, a cada carreira eu estou diminuindo 1. Na cor amarela eu tinha 11, na cor cinza eu tenho 10, na cor branca eu tenho 9 pontos. E aí voltei, virei o trabalho e voltei fazendo 9 pontos baixos. E depois eu fiz em amarelo essa carreirinha que eu acabei de fazer aqui com vocês. Olha, eu vim assim, né? Os 9 pontos baixos que eu tinha e entrei aqui para fechar as pontinhas que ficaram. Vim com 9 pontos baixos aqui na cor amarela. Fechei aqui o branco com o cinza, fazendo o 10º ponto, e depois fechei o último pontinho aqui, fazendo o 11º. Voltei fazendo 11 pontos de novo, e a sequência se repete. Então, gente, essa sequência de 3 gomos que eu tenho aqui, eu vou repetir quantas vezes forem necessárias, até que eu consiga fechar o gorrinho. Para esse gorrinho pequenininho, eu fiz essa sequência 3 vezes. Começando aqui em amarelo, depois em cinza, branco, depois de novo amarelo, cinza, branco, e de novo amarelo, cinza, branco. Terminei com essa carreira amarela para eu poder fechar assim. Se eu quisesse um gorrinho maior, era só eu seguir essa sequência mais uma vez para ficar um pouquinho mais aberto assim. Eu vou mostrar aqui, vou desmanchar essa parte para vocês entenderem esse acabamento desses biquinhos. Quem não entendeu, porque é um pouquinho mais complicado mesmo. E se vocês quiserem também, vocês não precisam terminar desse jeito. Vocês podem deixar esses biquinhos. Aqui é o tanto de pontos que eu preciso para fazer o gatinho. A ideia é exatamente a mesma, só muda a quantidade de pontos. Eu vou desmanchar essa parte que eu fechei, para vocês entenderem quantas carreiras que eu faço. Então aqui, gente, olha, esses biquinhos que eu deixei, vocês não precisam costurar junto do jeito que eu fiz aqui. Se vocês quiserem, vocês podem deixar para costurar com agulha de tapeceiro depois. Então aqui é só dar uns pontinhos assim. Aqui também. Vocês vão ter o mesmo efeito do gorrinho que eu acabei de fazer aqui. Então, o efeito é exatamente o mesmo, só que eu acho que dá até mais trabalho assim. Eu deixei desse jeito só para vocês entenderem qual é o processo. Então, eu poderia fechar depois com agulha de tapeceiro, mas eu prefiro fechar assim, que eu acho que fica um acabamento melhor. Como vocês podem ver aqui, ó, nessa parte colorida. Então, essa parte amarela, ela está arrematando os biquinhos. Então, vou desmanchar aqui para vocês entenderem melhor, que foi a carreirinha que eu acabei de fazer, em vermelho. Então, essa parte aqui tem a mesma quantidade de pontos desse, só que aqui eu fiz com fio amigurumi e aqui eu fiz com fio charme, por isso que está um pouquinho menor. Mas é essa sequência de 3 gomos aqui, ó, que eu fiz uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Então, vou desmanchar essa parte amarela, não toda, porque aqui são aqueles 9 pontos que eu tinha na cor branca. Ó, aqui eu tenho 9 pontos. Então, eu vim ponto sobre ponto, fiz uma correntinha de subida, que está aqui, na cor branca, aí vim com pontos baixos. Primeiro ponto baixo, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo. Vou começar aqui pelo 7º ponto. 7º. 8º. 9º. Nessa parte colorida fica bem fácil de vocês entenderem aonde que eu entro. Aonde que são aqueles pontinhos que eu deixei de fazer. Tipo aqui, ó, na parte cinza. Vocês lembram que aqui eu tenho 9 e aqui eu tinha 10, né? Eu fui até 9, então ficou o 10º ponto que eu não peguei. É ele que eu pego agora, junto com essa partezinha aqui, ó. Junto com esse fiozinho que fica aqui por cima. Cuidado para não entrar no meio do fio. Então, peguei esse fiozinho aqui de cima, junto com aquele pontinho que eu não fiz nessa parte. Ele fica onde? Ele fica exatamente atrás da salsinha aqui de cima, ó. Então, aqui eu vou tirar as 3 argolinhas juntas. Então, lembrando que eu tinha 9 pontos baixos, isso aqui completa o meu 10º ponto. Lembrando que no total tem que ter 11, neste caso.
Agora eu vou fazer o próximo acabamento dessas pontinhas aqui. De que jeito? Pegando esse fiozinho que fica logo depois do ponto que eu acabei de fazer. Esse pontinho aqui, ó. Esse fiozinho. Junto com aquele pontinho amarelo que eu não tinha feito. Que tá aqui, ó. Ele tá bem esticadinho aqui porque eu desmanchei, né? Eu tinha feito, desmanchei para vocês verem. Mas para vocês localizarem esse ponto, vocês vão por essa argolinha aqui, ó. É logo depois dessa argolinha. Então, peguei aqui, juntei os três. Vou tirar tudo de uma vez. E aqui eu tenho os 3 gomos 3 vezes. 1 vez, 2 vezes, 3 vezes. Vamos supor que eu quisesse fazer um gorrinho um pouquinho maior. Era só fazer essa sequência novamente. De voltar aqui. Então, fiz uma correntinha de subida. Voltei com meus 11 pontos. Aqui é o primeiro. Nas alcinhas de trás, sempre. Primeiro ponto baixo. Segundo. Terceiro. Quarto. Quinto. Sexto. Sétimo. Oitavo. Nono. Décimo. 11º. Olha, aqui na parte colorida fica bem fácil de vocês entenderem aonde que é esse último ponto. Ele é um pouquinho mais apertado aqui, mas vocês virando assim, dá para vocês verem. Ele fica logo depois desse fiozinho que fica aqui por cima, ó. Que era da correntinha de subida. Então, entrei aqui, estiquei um pouquinho assim para enxergar e tirei meu 11º. Então, se eu quiser continuar aqui, agora eu vou fazer 10 pontos baixos. Vou fazer a correntinha de subida. Se vocês quiserem fazer colorido como esse, dá um pouquinho mais de trabalho para fazer colorido, tá, gente? Eu fiz colorido só para ficar didático. Mas ficou muito bonito também. Então, se vocês quiserem fazer colorido, aqui eu trocaria para a cor cinza. Aqui eu trocaria nesse ponto para a cor cinza. Fazendo a correntinha de subida. Vou deixar uma sobrinha aqui para poder amarrar. Não vou esconder o fio porque eu vou amarrar as 2 pontas no final. Então, fiz a correntinha de subida, virei. Vou entrar aqui no segundo ponto. Para fazer aquela sequência de 10 pontos baixos. Então, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo. Aqui eu tenho 1 ponto, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 pontos baixos e 10. Não vou até o final, porque eu quero diminuir aqui, ó. Não quero fazer esse último. Quero que fique aqueles biquinhos para ficar bem acabadinho assim. Então, aqui eu vou fazer uma correntinha de subida e vou voltar ponto sobre ponto. Tô entrando aqui. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono. Cuidado com o 10º, que fica aqui bem pequenininho. Ó. Aqui tá colorido, está fácil de ver, mas cuidado quando vocês forem fazer com uma cor só, ele fica logo aqui, ó, depois da salsinha. Então, virei aqui, que dá pra ver. Entrei no meu último ponto. Aqui que eu estou fazendo colorido, eu vou amarrar e cortar logo essas pontas. Se eu estivesse fazendo com 2 cores, não precisaria ficar cortando, porque eu já fiz parecido com isso, a sainha da porquinha do Palmeiras, branca e verde. Vou deixar um card aqui se vocês quiserem ver esse vídeo. Com 2 cores não precisa ficar cortando o fio. Aqui eu vou cortar porque essas pontas vão dando muito estresse. Então aqui eu vou cortar e vou amarrar com um nó de tecelão, vou aproveitar aqui para fazer uma revisão. Como que é o nó de tecelão? É como o nó normal, começa como se fosse o nó normal, nó cego. Se fosse o nó cego, eu botaria a minha mão esquerda por cima da direita, o fio da esquerda por cima do fio que está do lado direito, mas para o nó de tecelão eu faço o contrário. Fio da direita por cima do esquerdo. Passei aqui por dentro. E esse nó eu posso apertar bem e cortar bem rente, que ele não desmancha. É um nó de emenda de fios. Então, podem cortar bem rente mesmo, ele não vai desmanchar. E aqui eu vou mudar para a minha próxima cor. Depois da cor cinza é a cor branca. Então, lembrando que eu fiz 10 pontos, agora eu vou fazer uma sequência de 9 pontos. Fazer do mesmo jeito, deixar uma pontinha pequena para que eu possa amarrar no final. Fazer uma correntinha de subida.
Entrar aqui na segunda, no segundo ponto. Vou fazer parando antes de chegar no último. Então, fiz o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, correntinha de subida, a partir do segundo aqui, nas alcinhas de trás, ponto sobre ponto. Ou seja, 9 pontos. Gente, é isso. Eu acho que nessa parte colorida deu para entender. Ó, cuidado com o último sempre, que fica bem aqui, apertado. Eu sugiro que vocês, fazendo com uma cor só, vocês vão contando para vocês não se perderem. Aqui eu sei quantos pontos eu tenho, 11, 10, 9, mas se vocês forem fazer de uma cor só, é mais difícil de vocês perceberem aqui esse último pontinho. Então, vão contando para vocês não se perderem. Então, aqui vou cortar de novo, vou amarrar. E aqui eu faria a sequência parecida com essas, né? Só que agora eu faria na cor amarela, exatamente do mesmo jeito que eu fiz agora há pouco aqui com vocês. Fazendo 9 pontos aqui, pegando aquele pontinho de cima, juntando com o pontinho que está aqui atrás, ó. Depois a pontinha de cima e juntando com esse pontinho que está aqui atrás, ó. Esse aqui, ó. Vou terminar só para ver como que fica com esse tamanho. Então, vou apertar esse ponto, vou amarrar essas duas pontinhas com nó de tecelão e já volto para mostrar. Então, peguei meu fio amarelo. Vou fazer uma correntinha de subida. Entrar a partir do segundo aqui, ó. Vou fazer 9 pontos baixos. Para vocês não se confundirem, aonde que vocês diminuem e aonde que vocês fazem até o final, sempre olha aqui onde que está a parte reta e onde que está a parte que vocês estão diminuindo. Então, aqui eu vou diminuir. Nesse caso, eu já fiz a última diminuição, que terminou com 9. Então, agora eu vou unir as pontinhas. Então, aqui eu já fiz 1, 2, 3, 4. 4 pontos baixos. 5, 6, 7, 8. Aliás, aqui, deixa eu contar de novo. Já fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pronto, já fiz os 9 pontos baixos. Agora, eu vou pegar aquela pontinha que fica aqui em cima, esse fiozinho aqui, ó, que é da correntinha de subida, junto com o pontinho que está aqui atrás, que eu não fiz, este aqui, ó, na alcinha de trás, o último pontinho que ficou sem fazer, aqui. E vou tirar os 3 de uma vez. Aqui eu tenho o meu 10º ponto. Até aqui eu tenho 10 pontos. Agora eu vou pegar de novo esse fiozinho que fica aqui por cima. Este aqui, ó, cinza. Então, se vocês estiverem fazendo com uma cor só, pegou esse último ponto, né, para fazer o arremate dos 3, é só pegar o fiozinho que vem logo em seguida. Esse fiozinho aqui. Junto com o pontinho seguinte. Esse aqui, ó. Que fica logo depois do fiozinho que está aqui em cima. Então, aqui eu estou fazendo 2 vezes, né? Fiz esse processo 2 vezes, mas eu poderia fazer mais diminuições se fosse um outro trabalho maior. Aqui é um trabalho bem pequenininho, mas eu poderia fazer esse mesmo processo, essa mesma técnica para trabalhos maiores. Então, aqui eu fiquei com um total de 11 pontos. Vou fazer uma correntinha de subida, vou virar o meu trabalho para unir os 2 pedaços, unir as 2 partes. Nesse ponto da união, vocês prestem bastante atenção também, para vocês colocarem o ponto da frente com o ponto de trás. Lembrando que eu tenho 11 aqui atrás e tenho 11 aqui na frente também. Então, vocês podem contar. Eu vou entrar nesses buraquinhos aqui, ó. Nesses buraquinhos. Então, vocês podem contar para conferir. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, 10º. O 11º é este aqui, ó. Este buraquinho aqui. Então, eu vou pegar com o primeiro pontinho. Olha, o meu fio tá saindo dessa argolinha aqui, ou seja, este pontinho eu já peguei, é este aqui que eu vou pegar, ó, nas alcinhas de trás. E aqui, vocês decidem se vocês querem fazer com pontos baixos ou com pontos baixíssimos. Eu vou fazer com pontos baixos. Então, tirei 2 argolinhas, terminei meu ponto baixo. De novo, segundo aqui, ó, segundo ponto. Então, entrei nesse buraquinho aqui. Pego o pontinho seguinte, sempre olhando de onde o fio está saindo daqui. Esse ponto eu já peguei. Pego o ponto seguinte, sempre na alcinha de trás. Aqui eu faço um ponto baixo. Então, esse acabamento vocês podem fazer ou com pontos baixos
ou com pontos baixíssimos. E fica aquela diferença que eu mostrei agora há pouco. Quando eu faço com pontos baixos, fica um gominho aqui mais destacado. Quando eu faço com pontos baixíssimos, fica parecendo uma carreirinha, como se fosse umas argolinhas, como se fosse a correntinha. Vou terminar aqui com pontos baixos mesmo. Vocês podem também costurar, em vez de vocês entrarem aqui com agulha de crochê, vocês podem fazer esse trabalho com agulha de tapeceiro, que dá certo também. Então, se vocês ficarem meio inseguros na hora de pegar aqui, com agulha de crochê, pode fazer com agulha de tapeceiro, que também fica um acabamento legal. Tá aqui terminando já. E aí eu vou falar para vocês como que vocês fazem com o gatinho. É o mesmo processo, só muda a quantidade de pontos. Aqui eu vou pegar, deixa eu pegar aqui, esse é o último buraquinho. O último buraquinho daqui, com o último pontinho de lá, bem do ladinho desse fiozinho branco. Ó, puxa um pouquinho assim que vocês enxergam. E terminou. Vai fazer uma correntinha só para prender. E aqui vocês podem usar ou assim, que fica esse gominho um pouquinho mais alto, ou vocês podem virar pelo avesso, que ele é um gominho um pouquinho mais largo, mas muito parecido com os outros. Então aqui ficou um gorrinho um pouquinho maior. Depois eu vou fazer um pomponzinho para dar o acabamento. E aqui vocês fecham esse buraco do mesmo jeito que vocês fecham com o anel mágico invertido. Aqui vocês vão pegando os fiozinhos e puxam o fio, botam um fio novo aqui e fechando como se fosse um anel mágico invertido. Aqui depois eu vou dar um acabamento, ou para um gorrinho menor vocês podem virar a bordinha assim. E para o gatinho, a quantidade de pontos que vocês vão fazer é 25 correntinhas. Aqui eu comecei assim, ó. Comecei com 25 correntinhas, virei, voltei com 24 pontos baixos, e aí fui diminuindo. Então, voltei com 24 pontos baixos, fiz a correntinha de subida e voltei com... Vocês podem voltar com 23, tá, gente? Aqui eu voltei com 22, mas vai ficar mais difícil de vocês verem. Para vocês diminuírem só um pontinho que fica do mesmo jeito que vocês fizeram o gorrinho. Então, aqui vocês podem fazer assim. Fiz 25 correntinhas, voltei com 24 pontos baixos. A partir daqui eu comecei a diminuir. Fiz uma correntinha de subida, voltei com 23 pontos baixos. E depois voltei para lá com 23 pontos baixos. Depois eu faço uma correntinha de subida e volto com 22 pontos baixos. E volto ponto sobre ponto com 22 pontos baixos. Então, lembrando, gente, aqui eram 24 pontos, 23 pontos, 22 pontos. E depois eu faço 22 pontos e faço aquele acabamento para fechar esse biquinho. Aqui eu não fiz justamente para mostrar para vocês que se vocês tiverem dificuldade na hora de fechar, vocês podem deixar os biquinhos assim também. No caso aqui vocês fariam 22 pontos baixos que estão na base e continuariam com 2 correntinhas. E voltariam com 24 pontos baixos. Depois 23, voltou com 23, depois 22, voltou com 22. E depois repete o processo. 22 e mais 2 correntinhas para continuar aqui, volta com 24, 23, 22, sempre indo e voltando com a mesma quantidade de pontos, né? Comecei com 24 correntinhas, voltei com 24 pontos baixos. Aí eu diminuo, 23 e volto com 23. Depois de novo, 22, volto com 22. Depois eu volto para a carreira que tem 24. Ou continuando com correntinhas, ou fazendo aquele acabamento para fechar assim. Exatamente do jeito que eu fiz nesse gorrinho aqui. Então, gente, aqui para o gatinho eu fiz a quantidade de gomos, ou a quantidade de vezes que eu repeti nesse processo, foram 4 vezes. Para o gorrinho aqui pequenininho eu tinha feito 3, para esse gorrinho maior eu fiz um a mais, então fiquei com repetição de 4 vezes, né? Fiquei com esse padrão repetido 4 vezes. Branco, cinza, amarelo, branco, cinza, amarelo, branco, cinza, amarelo, branco, cinza, amarelo, o mesmo padrão 4 vezes. Então, aqui eu fiz do mesmo jeito também, para o gatinho 4 vezes. Fiquei com 12 gomos. Vamos terminar aqui. No caso, aqui está a minha penúltima carreira. Olha, aqui eu tenho um gomo, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. O 12 está incompleto. Por quê? Porque eu vou continuar aqui e aí eu farei aquele acabamento para fechar. Se eu for costurar, eu termino aqui, faço uma correntinha de subida, vou terminar aqui para vocês verem.
Aqui estou terminando o meu 12º gomo, fiz uma correntinha de subida, voltei fazendo ponto sobre ponto. Aqui eu tenho o segundo ponto, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, 10º, ponto 11, ponto 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Aqui eu tenho 21 porque na verdade aqui eu diminui 2, tá, gente? Mas diminuo só um mesmo para ficar mais fácil. E aqui, se eu tivesse que fazer o acabamento, entraria na pontinha aqui, ó. Se não for fazer com agulha de tapeceiro, entro na pontinha aqui de cima. Dá um trabalhinho para entrar nessa pontinha, tá, gente? Aí entro naquele pontinho que eu não peguei, que é este aqui. E fiz meu ponto 22. Peguei a pontinha aqui de cima de novo. Entro com o ponto seguinte. Lembrando aqui eu deixei 2, tá, gente? Detalhe, mas pode deixar só um mesmo. Aqui eu deixei 2. Então, entraria nesse aqui, tiraria os 3. Aqui eu já tenho 23 pontos. E aqui eu entraria mais um aqui ainda, para ficar com 24. Pode ser com ponto baixíssimo. Aqui eu tenho 24 pontos. Fiz uma correntinha de subida e voltei fechando do mesmo jeito que eu fechei agora há pouco o gorrinho que vocês viram. Então, sempre fechando aqui, um ponto daqui, com um ponto de lá, olhando, ou então com agulha de tapeceiro. E aí, quando vocês fecharem aqui, vocês vão virar, do mesmo jeito que eu virei esse aqui, vocês vão virar, tá? Fez o acabamento, virou, e vocês vão encher esse gatinho. Então, ele vai ficar com uma parte reta aqui em cima e uma parte redondinha aqui embaixo. E aí, para fazer o corpinho dele, o que é o legal desse ponto? O legal é que ele é um ponto elástico. Então, é simplesmente vocês amarrarem para formar a cabeça dele. Aqui eu amarrei com outra cor, para vocês enxergarem. Claro que vocês vão amarrar com fio da mesma cor. Então, vocês vão pegar mais ou menos por aqui. Aqui eu deixei 1 ponto, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pontos. Deixei 10 aqui para a cabeça e 14 aqui para a parte do corpo. E aí, amarrei. Só pegar um fio da mesma cor, claro. Dei uma volta. Prendi bem a cabeça dele. Até onde eu quiser. Aí amarro lá atrás e escondo as pontas dentro do corpinho dele. A parte de baixo aqui, ó. Que eu fecho como se fosse o falso anel mágico. E aqui vocês podem ou deixar a orelhinha dele assim, ou prender também com fio. Gente, essa parte aqui de juntar, vocês vão prender... Vou juntar com agulha de tapeceiro. E cuidado para deixar as pontinhas aqui bem visíveis. Então, vocês não vão deixar desse jeito aqui, por exemplo. Vão deixar essa pontinha bem formadinha assim. Na hora de fechar aqui com a agulha de tapeceiro, cuidado para vocês não sumirem com essa ponta. Essa pontinha tem que ficar. Olha, assim que eu quero dizer. Eu fiz esse aqui na cor branca. Essa orelhinha aqui ficou bem pontudinha. Essa aqui já ficou um pouquinho arredondada. Então, cuidado para não deixar assim. Na hora que vocês forem prender, façam essa junção aqui até essa parte. O ideal é que vocês não botem fio nenhum aqui na ponta para não perder essa pontinha. E só aqui já está formada, as orelhinhas dele já estão bem formadinhas aqui. Se vocês quiserem passar um fio assim, para deixar essa orelhinha mais formadinha ainda, passa um fio por aqui e dá uns pontinhos assim, pode ser também. É o que vocês deixam um fiozinho passando por aqui, ó. Assim, ó, que o fiozinho fica aqui. Para formar a orelha. Vai fazer esse triângulozinho aqui. Se quiserem uma cabeça mais redonda e uma orelhinha mais destacada. Mas só desse jeito já tá formada a cabeça do gato. Aqui eu não dei pontinho nenhum. Só isso aqui já formou a orelhinha dele. Gente, esses olhinhos eu não gosto muito para usar em geral, nos amigurumis. Mas para esse modelinho até que ficou legal. Com esses olhinhos que parece ilustração. Esses olhinhos móveis. Até que ficou legal. Esse olhinho aqui de gato mesmo eu comprei na Shopee. Ele é bem pequenininho, 5 milímetros. O gorrinho eu ensino em outro vídeo. Mas ele é simplesmente 6 pontos baixos. Outra carreira com 6 pontos baixos também. Depois aumentei para 8. Depois aumentei para 10. E fiz uma carreira de 10 pontos, ponto rendinha. Aqui, ponto sobre ponto no ponto rendinha. O cordão eu já ensinei, mas depois eu reviso para vocês. E o rabinho dele, gente, é o mesmo ponto do cordão.
que eu fiz duplo. Então, eu fiz aqui com 1 ponto, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, uns 15 ou 16 pontos, para vocês fazerem o rabinho dele. Vou fazer aqui só para revisar, gente. Peguei o fio duplo, fiz um nó corrediço, e aí eu levo essa ponta aqui para cima da agulha, tiro os dois. Aqui eu tenho um ponto. De novo, segundo ponto, terceiro. Então, foi assim que eu fiz o rabinho dele, com esse cordão de correntinhas duplas. E vocês fazem uns 15 pontos ou 16. Aí basta cortar o fio aqui, arrematar. Vocês usam essas duas pontas para prender no corpinho dele. Isso aqui serve também para fazer o cachecol. No caso, o cachecol eu fiz com uma cor de cada lado, tá? A parte que sobe eu fiz verde, a outra parte eu fiz vermelho. E esse que tem duas cores assim, eu já ensinei no vídeo do shorts. Vou deixar o link aqui na descrição, se vocês quiserem dar uma olhadinha lá. Gente, espero que vocês tenham gostado desse gatinho. Vai ter mais enfeite de Natal ainda, para o Natal de 2024. Aqui vocês podem botar um gorrinho maior também. E esse gorrinho maior eu ensino nos próximos vídeos. Se gostou, não esqueça de deixar aquele like que ajuda muito o canal. E compartilhe com quem gosta desse tipo de conteúdo. E também para bordar a carinha dele, se vocês fizerem na cor preta, basta botar os olhinhos que já destaca. Se quiser fazer o focinho ou os bigodes, faça com fio branco bem fininho ou um fiozinho cinza bem fininho. Se vocês fizerem o gatinho na cor branca, vocês podem fazer o focinho dele rosa. Aí faz uma boquinha com fio bem fininho, tá, gente, de bordar. Aqui eu fiz com fio amigurumi, que eu desmanchei, mas eu achei que ficou um pouco grosso. O ideal é que vocês peguem o fiozinho de bordar, desmanchem ele para deixar bem delicadinho. E faz os bigodinhos assim, que vai ficar bem fofinho. Esse modelinho é feito com círculo, que eu ensino nos próximos vídeos. Veja como fazer um mini pompom para enfeitar os gorrinhos. Eu vou usar esta lã para bebê, que é bem fininha. Aqui está o tex dela. E vocês vão utilizar mais ou menos 4 ou 5 metros dessa lã. Então, vou pegar um pedaço para amarrar. Vou usar dupla, porque ela é bem fininha. Vou usar dupla para não arrebentar. Vou botar em um lápis. E vou pegar essa lã e dar umas 100 voltas. Pode ir deixando bem espalhadinho. Não deixem tudo junto, senão os círculos aqui vão ficar muito grandes. Vão deixando espalhado no lápis mesmo. Não precisa usar todo o comprimento do lápis, mas podem deixar bem espalhado. Eu não estou contando, mas eu vou utilizar todo o comprimento que eu separei aqui, que é mais ou menos uns 4 metros, um pouquinho mais de 4 metros. Vocês utilizando uns 4 ou 5 metros, vai ficar um pomponzinho bem cheinho assim, que nós vamos dar no acabamento para deixar bem redondinho. Pode voltar aqui à vontade, importante que vocês espalhem bem nesse lápis, para que esses círculos fiquem bem pequenininhos. E sem perder a pontinha que vai amarrar. Essa ponta aqui eu vou usar para amarrar. Esse pomponzinho vocês podem fazer também com crochê. Podem fazer uma bolinha de crochê, mas os pomponzinhos feitos com lã ficam muito fofos. É bom vocês terem essas duas opções que vocês forem oferecer para o cliente. Olha, esse tanto aqui já vai dar um pomponzinho bom. Eu não contei quantas voltas eu dei, mas eu utilizei mais ou menos uns 4 metros, 4 ou 5 metros. Agora eu vou pegar essas duas pontas, vou puxar um pouquinho aqui, para deixar do mesmo tamanho, e vou segurar para tirar esses círculos aqui do lápis. Então, cuidado para não perder essas duas pontas. Elas vão ser usadas para amarrar bem firme. E aí, então, nós podemos moldar o pompom. Cortar e moldar. Aqui eu estou tirando tudo. Tá quase no final. Pronto, tirei as duas pontas que eu não posso perder, porque elas que vão amarrar e segurar todo esse fio que está aqui.
Então, vou dar um nó bem firme. Por isso é interessante que vocês usem um fio fino, mesmo que vocês coloquem ele duplo aqui, fica mais fácil de vocês darem 2 nozinhos. Vou abrir aqui um pouquinho para eu não perder onde que está o primeiro nó. Outro nó tem que ser nesse mesmo lugar. Então, vou dar um nó bem firme. Olha, estou abrindo aqui um pouquinho para eu não perder o lugar, para eu não perder o lugar do nó. Então, aqui é o primeiro nó, é nesse mesmo lugar que tem que ser o segundo nó. Se vocês quiserem, vocês podem também segurar aqui bem firme e cortar, porque em geral dá pra gente apertar um pouquinho mais depois que a gente corta. Então, eu vou cortar aqui primeiro. Aqui a pontinha do final do fio. Pode cortar essa ponta sem problema. E depois vou tentar apertar um pouquinho mais. Então, vou cortar um pouco. E agora eu vou tentar apertar um pouquinho mais aquele nó. Apertar um pouquinho mais. O meu já estava bem apertado, mas às vezes dá pra gente apertar um pouquinho mais. Vou segurar aqui para dar o segundo nó bem apertado. Então, dei o segundo nó e vou dar um terceiro ainda, para garantir que fique tudo bem preso. Olha, os 2 nozinhos estão no mesmo lugar. Terceiro também no mesmo lugar. E ele fica todo bagunçadinho assim no começo, mas agora que nós vamos moldar e deixar ele bem bonitinho. Agora que nós vamos começar a cortar, não tem problema que tenha alguns círculos aqui que ainda estejam inteiros. Se tiver algum inteiro aqui, não tem problema. Já separe um papel para forrar, porque vai fazer sujeira, tá, gente? A gente tem que separar aqui um espaço para parar essas sobras, porque ele está desse tamanho, mas ele vai ficar bem menor. Só para vocês terem uma noção aqui, ó. Olha o tamanho que ele está. Mas ele vai ficar bem menor quando a gente cortar todas essas pontas que sobram, porque é isso que vai deixar ele bem redondinho. Podem bagunçar um pouquinho assim, ó, para ele abrir os fios, porque é isso que faz com que deixe ele fofinho. A gente vai cortando e já pensando numa forma arredondada. Cortando já, tendo em mente que ele vai ficar bem redondinho. Cortando bem de pouquinho, tá, gente? Quanto mais paciência vocês tiverem aqui, mais fofinho ele vai ficar. Que é questão de paciência mesmo. Vou cortar um pouquinho, daqui a pouco eu vou parar de novo para espalhar, para mexer nele. Isso faz com que apareçam, se tiver algumas pontas ainda que estejam maiores, isso aqui vai ajudando a fazer com que essas pontas apareçam. E que nós possamos deixar bem redondinho. Olha como que ele está, bem bagunçadinho. Vou puxar aqui para ficar mais fácil vocês verem. Olha, tá bem bagunçado mesmo, mas é desse jeito mesmo. E aqui que a gente vai arredondando aos pouquinhos. Cuidado para não perder essa ponta, tá, pessoal? Porque, assim, nós vamos utilizar essa ponta, aquelas que nós usamos para amarrar, nós vamos utilizar essas 2 pontas aqui para amarrar nesse gorrinho, onde a gente for usar. Então, não cortem essas 2 pontas. Aqui ainda tem um círculo fechado, aqui, ó, não tem problema, a gente corta agora. Vou afastando a ponta aqui para não correr o risco de cortar. Esse serviço aqui é de paciência, tá, gente? Vamos vendo se tem círculos aqui ainda, ó. Aqui ainda tem. Tem círculos para eu cortar. Vamos girando. Pode segurar assim também. Em vários lugares, tá? Segura assim, mudando de posição, para que ele fique bem redondinho. Então, tanto aqui no sentido do comprimento, digamos assim, né? Ele é redondo, mas nessa parte que está essa ponta, posso segurar assim e depois segurar assim, ó, para mudar de posição.
fazer esse círculo em vários sentidos. Ó, tem uma pontinha aqui, sempre olhando para tirar essas pontinhas. Ele já tá bem fofinho, gente, mas assim, quanto mais eu for cortando aqui aos pouquinhos, mais fofinho ele vai ficar. Aqui é uma questão de paciência. Mas do jeito que ele já está, olha, já tá bem fofinho. Aqui já estaria pronto. Para quem não é muito exigente, já está pronto. Eu ainda vou dar uma paradinha aqui. Aqui também, para deixar bem redondinho. Mas ele já está muito bonitinho, ó. Depois eu vou diminuir esse gorrinho, porque eu quero ele para esse gatinho. Lembrando que eu fiz um aumento a mais aqui. Eu fiz esse padrão, né? 3 vezes, que seria o tamanho para o gatinho. E depois fiz uma 4ª vez para deixar um gorrinho maior. Mas já já eu vou desmanchar. Isso aqui poderia ser um ornamento para a árvore. Só esse gorrinho aqui já é um ornamento. Dando um acabamento aqui com pontos baixos, na cor branca ou na cor dourada. Vai ficar muito bonitinho. Vou cortar um pouquinho mais. Cortando e mexendo assim, ó. Mexendo para espalhar. Para ele abrir os fios. E ficar bem fofo. Por isso que tem que estar bem amarrado, para não escapar. Ó, cada vez que a gente mexe, ele já perde um pouquinho aquela forma arredondada. E a gente vai consertando. Até que fique do jeito que a gente quer. Sempre cortando bem de pouquinho. E olha a sujeira que fica. Então é importante que vocês tenham um papel embaixo para parar. E que façam isso num lugar que não tenha vento. Para não voar tudo. Para mim aqui já está quase bom. Dá para moldar até bichinhos dessa forma. Teve um tempo que eu fiz para premiar os alunos que tiravam notas boas. Eu fazia bichinhos, fazia coelhinhos, fazia a bolinha e botava as orelhas, né? Com feltro ou de crochê. Fazia vários bichinhos, ursinhos, pintinhos. Os coelhinhos eram os preferidos. E aí vocês podem mudar até as bochechas, porque aqui eu estou fazendo redondo, mas eu poderia fazer com qualquer formato. Poderia fazer um coração. Olha, eu acho que já está bom. Vocês dão uma puxadinha assim para ver se tem alguma ponta. Para mim aqui já está muito bom. E aí vou botar nesse gorrinho. Vou tirar essa sujeira aqui primeiro. Aqui, gente, eu vou desmanchar 3 gomos desse aqui, só para ficar um gorrinho menor, para que caiba neste gatinho. Aqui não vai ser tão fácil de desmanchar, porque eu amarrei as pontas. Vou ter que cortar aqui. O nozinho que eu dei, para poder desmanchar essa parte branca. Vou desmanchar também a parte cinza, cortando o nozinho que eu dei aqui, para chegar na parte amarela, que é ela que eu quero para fazer o gorrinho pequeno. Vou desmanchar só essa última carreira, porque essa carreira tem que ser feita junto com essa parte. Tá aqui, gente, o meu gorrinho, para este tamanho de gatinho,
ele tem 1, 2, 3, 6, 9 gomos. Esse ainda está incompleto, mas na hora que eu fizer a volta, aqui, ó, unindo, ele vai completar este gomo. Então, aqui eu fiz a correntinha de subida. Fiz a correntinha de subida e vou pegar... Aliás, aqui eu tenho que voltar, ó, não era para ter desmanchado, não. Eu tenho que voltar aqui e fechar pegando nessa parte aqui, ó. Se eu fechar desse lado aqui também dá certo, ó. Vou pegar nessas alcinhas aqui de trás. E naquele pontinho que era o início do trabalho, onde eu comecei com as correntinhas, ó. Vou fechar aqui para vocês verem como que fica. Então, ponto por ponto, estou pegando essa alcinha aqui, que seria a alcinha de trás, quando eu olho assim, seria a alcinha de trás aqui, ó. Desse lado ela está na frente, mas olhando assim, ela está atrás. Para que fique como essas, ó, que sobram essas alcinhas aqui. Então, estou pegando esta alcinha junto com o pontinho lá da frente, para fazer um ponto baixo. Já fiz 2, só esta alcinha com este ponto, 3. Se faltar fio, porque eu cortei, aí eu faço com agulha de tapeceiro, que é outra opção também para vocês fazerem. Aqui é o 4º ponto. 5º. Dá para não pegar errado. 6º. Tem que ir olhando, tá, gente? Para vocês não se perderem. Tem que ir olhando aqui para ver onde já entrou. Ali eu já entrei. Nesse lugar aqui eu já entrei. Então é nesse próximo aqui, ó. 7º. 8º. 9º. 10º. Quase que não deu aqui. Mas como eu vou fazer o acabamento ainda, gente, ó, que eu fiquei só com 10 pontos, não vai dar para eu fazer o último pontinho. Não deu para fazer o ponto 11. Mas como eu vou fazer acabamento aqui, então tudo bem, tá? Aqui tá o nozinho. Eu tinha começado o trabalho. Aqui tá o último ponto. Não deu para eu pegar esse último pontinho aqui, mas não tem problema, porque eu vou fazer acabamento aqui ainda. Então, vou só amarrar aqui para mostrar para vocês como que ficou. Parece que não deu para amarrar, mas deu. Pronto. Já deu para fazer aquele nozinho de tecelão que não desmancha. Então, gente, aqui ficou assim. Olha, ficou um gominho um pouquinho mais largo. Posso virar do outro lado também. Ele é quase que simétrico. Eu vou usar esse lado que eu gostei mais. Vou botar o pomponzinho aqui. Vou fechar com a agulha de tapeceiro. Botar um fio novo para fechar esse buraco. E vou botar o pomponzinho aqui dentro. Posso usar essas pontas. Já que eu tenho uma parte branca aqui, ó. Eu posso botar essas pontas por dentro. E dando um acabamento aqui, ó. Amarrando para ele ficar bem firme. Olha, eu peguei um fio novo. Vou pegar esses pontinhos aqui. Se vocês quiserem que esses pontos não fiquem tão esticados, esse pontinho veio daquela correntinha de subida. Basta fazer aquela correntinha bem apertada. Eu não quis apertar demais, porque senão ficaria bem difícil de ensinar para vocês o lugar correto de entrar. Já peguei 2 pontinhos. 3, vou entrar em cada ponto aqui, até chegar aqui no começo. E antes de eu fechar esse anel mágico, eu vou colocar o pompom. Então, peguem todas as pontinhas. Cuidado para não embaraçar a ponta do início, que é esta aqui. Mais um pontinho aqui. Cuidado para não fechar, porque ainda vou botar o pompom. Olha que já peguei todos os pontos. Vou soltar aqui da agulha. E vou botar o pomponzinho.
Aqui por dentro. Vocês podem dar um nó aqui por dentro. Pode dar um nozinho aqui. E aí fechar o anel mágico, porque ele vai ficar bem preso. Vou botar numa agulha de tapeceiro. Vocês podem pegar em qualquer pontinho aqui, mesmo nessa parte amarela, pontinho que seja firme, de preferência. Vou pegar 2 fiozinhos assim. Do outro lado também, porque aí eu vou simplesmente amarrar e ele vai estar bem preso. Vou pegar um pontinho aqui que é bem firme. Então, não pegue um pontinho que estique, não pegue só um fiozinho, que eu quero dizer. Pegue um fio que esteja bem firme aqui. Aí, vou passar a outra ponta e vou dar um nozinho. Porque não vai aparecer, mesmo que essa parte seja amarela, e eu estou fazendo esse acabamento aqui com a parte branca, mesmo que vocês passem um pouquinho lá para o lado direito, não vai aparecer, porque o pompom vai cobrir. Aqui eu vou amarrar. Pode amarrar bem firme, porque nós vamos amarrar ainda esse anel mágico com o fio amarelo, lá do outro lado. Então, aqui eu dou um nozinho, outro nozinho, eu já dei vários nós e não vai desmanchar. E essa parte aqui vai ficar por dentro. Então, cortei. Vou virar para fazer o acabamento do anel mágico, que está aqui. Olha que graça, gente. Olha que bonitinho. Vou fazer o acabamento aqui com o fio amarelo. Gente, o pomponzinho fica muito fofo, não é de crochê, né? Porque tem gente que gosta muito do trabalho em crochê, mas fica muito fofinho. Então, aqui eu vou fechar o anel mágico. Só puxar, tá, gente? Vou puxar, vou dar 2 nozinhos. Já está tudo preso, né? Isso aqui é só para terminar de prender aquele buraquinho. Dar aquele nozinho de tecelão. Um nó cego mesmo. E vou cortar rente, porque nem vai aparecer. Ele vai ficar por baixo do pompom. Ficou muito fofo com esse pompom. Esse aqui é o fio que eu vou dar acabamento, ainda é o fio do início do trabalho, que eu vou esconder quando der o acabamento aqui em volta. O acabamento aqui pode ser simplesmente com pontos baixos, pode ser com essa lãzinha também, que ela é bem delicadinha. Vou fazer isso, gente. Vou usar essa lãzinha aqui, mas pode ser com fio charme. Aqui eu usei o fio charme, tá, gente? Acabamento normal, com pontos baixos. Vou fazer 2 carreirinhas e vou virar pra cá. Então, começando aqui em qualquer lugar. Fazer uma correntinha. Mais um ponto baixo no mesmo lugar. Já prendendo esse fio. Entrando aqui em qualquer lugar que vocês consigam. Não deixe apertado, porque eu quero virar ainda. Para ficar uma barrinha dupla. Então, aqui já vou escondendo as pontinhas que ficaram. Esse fio amarelo, que era do início. Vou apressar o vídeo aqui, gente, porque aqui é só fazer... Aqui tem aqueles nozinhos onde eu amarrei os fios, a gente vai escondendo junto com esses pontos aqui, ó. Entrando em qualquer lugar. Já posso cortar esse fio amarelo também. Já escondi. Olha, aqui já é um acabamento, mas eu vou fazer mais uma carreirinha ainda para virar. Olha, aqui é o fiozinho solto, onde eu amarrei para finalizar essa parte cinza. Vou pegar um pontinho aqui também, ó. Aqui não tem muito segredo, tá, gente? Vou apressar o vídeo. Cuidado para não perder onde vocês começaram. Comecei aqui, ó.
Vou encerrar aqui com ponto baixíssimo, porque eu vou fazer mais uma carreira. Então, vou fazer uma correntinha de subida, vou entrar aqui de novo, e vou só seguir ponto sobre ponto. Eu não contei quantos pontos que deu aqui, vou contar agora. Aqui já fiz com a primeira correntinha, aqui que vale o primeiro ponto, já fiz 1, 2, 3, 4, 5, isso vai mudar em função do fio que vocês utilizarem. Estou usando um bem fininho. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. No caso, deu 29 pontos. Vou encerrar aqui com ponto baixíssimo. Fazer uma correntinha para prender. Que eu vou virar para cá. Vou deixar assim, ó. Como eu utilizei um fio bem fininho, daria até para fazer mais uma camadinha aqui. Mas vou deixar assim mesmo. Vou esconder, cortar essas pontinhas aqui e esconder. Se quiser, pode botar um pinguinho de cola também, para essas pontinhas não aparecerem. Aqui é uma opção de barra, tá, gente? Vocês podem depois costurar aqui onde eu terminei. E arrematei. Posso utilizar essa ponta aqui para dar uns pontinhos para que ela fique viradinha assim. Então, vou dar uns pontinhos aqui, prendendo. Não precisa ser em todo lugar não, tá, gente? Só aqui. Alguns pontinhos em lugares estratégicos. Nessa parte branca, por exemplo. Passando aqui por dentro. Indo lá na parte branca de novo. Ou em qualquer lugar, tá, gente? Não vai aparecer. Vou pegar aqui. Pegar aqui na pontinha. Para que ele fique viradinho assim, ó. Essa barrinha fique para cima. Vou botar aqui, em qualquer lugar. Passando aqui por dentro para não aparecer. Voltando aqui. Pegando essa ponta. Deixando no lugar que eu quero. Mais um pouquinho. Volto passando assim, ó. Já que ela vai ficar dobrada e essa parte não vai aparecer. Aqui eu prendo. Passando esse fiozinho aqui. Para prender assim. Pronto. Só mais um pouquinho aqui. Se fizer uma barrinha maior, nem precisa dar esses pontinhos todos. É que minha barrinha ficou bem pequenininha. Pronto, gente. Dei um nozinho aqui para prender e passei aqui por dentro. Tá pronto. Olha, ficou bonitinho. Fazendo maior serve para botar na árvore também. E desse tamanho aqui, ele assim bem fechadinho. Vai servir para esse gatinho aqui. Você pode deixar assim, dobradinho. Olha, gente, que graça que ficou. Vou deixar o gorrinho bem caidinho, assim, na orelha dele, bem despojado, digamos assim. E aí vocês podem dar um pontinho para que ele fique viradinho assim, ó. Ficou muito bonitinho. Aí vocês podem botar um cordãozinho aqui para botar na árvore de Natal. Ele serve também como chaveiro. Sim, eu esqueci de falar. Olha, vocês podem fazer a carinha do gato também dessa forma assim, ó. Usar esse gatinho aqui para vocês se inspirarem. Fazer um olhinho redondo, pode ser bordado também. E fazer os bigodinhos assim. Os 2 bigodinhos já está bom, porque acho que não cabem 3, porque o gatinho é pequeno. Um fiozinho bem fininho. E podem botar um sorrisinho assim também, ó. Vai ficar bem bonitinho.
Na orelhinha dele, vocês podem botar também um pedacinho de feltro. Se vocês fizerem um gatinho branco, pode botar um pedacinho de feltro rosa. Pode botar um fiozinho rosa também para costurar, para dar esse detalhezinho da orelha. Vai ficar bem fofinho. Para esse gorrinho bem pequenininho, então esse aqui eu fiz com amigurumi brilho. Mas agora eu vou fazer com fio amigurumi normal. Ele é bem pequenininho, ele serve até para vocês fazerem como ponteira de lápis. Olha, pode ser uma ponteira de lápis. Vocês podem botar uma fitinha também aqui e ser um marcador de páginas. Ou fazer uma carreira de correntinhas. Vocês podem fazer uma carreira de correntinhas aqui para ser um marcador de páginas para o Natal. Vai ficar bem fofinho. É bem pequenininho. Então, para esse gorrinho, nós vamos começar com 4 pontos baixos. Dá um trabalhinho para a gente fazer poucos pontos, mas eu vou dar uma dica para vocês aqui que vai facilitar. Então, vamos começar com o anel mágico. E vou colocar 4 pontos baixos. 1, 2, 3, 4. Vou fechar. Eu não vou marcar, porque é mais fácil a gente ir contando e prestando atenção em cada ponto que nós temos. Então, aqui nós temos 4 pontos. 1, 2, 3, 4. Vou entrar aqui para fazer a segunda carreira, que vai ter um ponto baixo e um aumento por 2 vezes. Então, a gente vai fazendo pelo avesso. Aqui é meu primeiro ponto. Agora vem neste ponto aqui, aumento. Cuidado para vocês não se perderem, porque nós estamos fazendo pelo avesso e o trabalho pode fechar. Aqui já fiz um ponto e um aumento. Vou repetir nesses próximos 2 pontos. Um ponto e um aumento. E terminei a minha segunda carreira. Então, aqui, aumento. E terminei a minha segunda carreira com 6 pontos. Aqui que eu digo para vocês tomarem cuidado, para vocês não se perderem. Então, visualizem esses 6 pontos para vocês entrarem no lugar correto. Então, aqui eu tenho 1 ponto, 2, 3, 4, 5, 6. Ele está já virando pelo avesso, mas vocês têm que pegar esse pontinho aqui para entrar. Deixa eu botar o flash aqui para melhorar. Então, esse pontinho que já está virando aqui, ó, que é o início da minha terceira carreira, que vai ter 2 pontos baixos e um aumento por 2 vezes. Então, aqui coloquei meu primeiro ponto. Então, cuidado, porque nós estamos fazendo pelo avesso, mas já já nós vamos virar. Primeiro ponto. Segundo, se quiser, já pode virar também. Vamos tentar virar aqui. Mas vocês têm que localizar esses pontos. Vocês têm que visualizar esses 6 pontos que nós temos aqui, na segunda carreira. Então, aqui já fiz o primeiro ponto da terceira carreira, tá, gente? Pode até apertar aqui o anel mágico. Então, aqui está a pontinha do anel mágico. Vou puxar. Vou fazer com cuidado para não pular ponto nenhum. Então, aqui já entrei neste ponto aqui, ó. Então, tenho que entrar nesse próximo. Quando eu fizer o próximo aumento, já vai melhorar muito isso aqui, tá, gente? Aqui meu segundo ponto. E agora, aumento. Vão dobrando assim, ó, vai ficando fácil. Então, neste lugar aqui, sem pegar a parte de trás, aumento. De novo, vou fazer essa sequência. 2 pontos baixos, esse aqui é o primeiro. Um ponto baixo. Segundo. 2 pontos baixos. E agora, aumento. Isso encerrou minha terceira carreira com 8 pontos. E aqui já está bem mais fácil de fazer, tá? Porque o trabalho já vai ficando mais aberto assim, ó. Aqui vocês conseguem até fechar no ponto seguinte para começar o trabalho em carreiras fechadas, se vocês quiserem. Eu vou fazer em espiral, mas eu, por mim aqui, eu gosto de fazer o trabalho por carreiras que eu acho melhor. Eu aqui já fecharia, não aqui, mas no ponto seguinte, para manter os 8 pontos que tem nessa carreira. Então, vou fechar aqui com ponto baixíssimo. Vou levantar uma correntinha de subida, que equivale ao meu primeiro ponto. Vou entrar nesse mesmo lugar aqui. E essa carreira vai ter 3 pontos baixos. Então, aqui já tem equivalente a 2. 3 pontos baixos e um aumento. Aqui, aumento. Vou repetir essa sequência novamente.
3 pontos baixos e um aumento. Então, primeiro ponto, segundo ponto, terceiro ponto e aumento. 2 pontos no mesmo lugar. E vou encerrar aqui, naquela correntinha inicial. Posso encerrar com um ponto baixíssimo e uma correntinha para prender, ou posso encerrar com acabamento invisível. Aqui pode ser assim mesmo, porque vocês vão dar um acabamento ainda. Neste caso aqui eu fiz com ponto rendinha. E esse fio dourado é o fio encanto. Aqui eu vou fazer com fiozinho branco mesmo. Vocês podem usar um pomponzinho desses, que vem prontos assim. Ele é vendido tanto assim, num cordão, e o nome é pompom mesmo, ou vem os pacotinhos, com cores separadas ou com cores misturadas. Aqui próximo da minha cidade eu achei assim, com cores de Natal. Então, vou ensinar aqui como que faz o ponto rendinha. Vou cortar, arrematar. Vou fazer com fio branco. Se vocês forem fazer para o gatinho branco, vocês podem fazer essa bordinha aqui com fio verde, para dar um contraste. Então, vou entrar aqui em qualquer lugar para fazer uma correntinha. E no próximo ponto, eu boto um ponto baixíssimo. Assim, pessoal, como o ponto rendinha é feito com pontos baixíssimos, ponto baixíssimo não prende nada. Então, aqui depois vocês têm que esconder essas pontinhas no meio do trabalho. Então, fiz uma correntinha, no ponto seguinte, ponto baixíssimo. De novo, uma correntinha, no ponto seguinte, ponto baixíssimo. Então, o ponto rendinha é só isso. Uma correntinha, deixa eu desligar o flash aqui para melhorar. Uma correntinha, no ponto seguinte, ponto baixíssimo. Que no caso aqui eu tenho 10 pontos, né? A última carreira terminou com 10. Correntinha, ponto baixíssimo. Cuidado para entrar no meio do fio. Correntinha, ponto baixíssimo. 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 Depois eu escondo essas pontas dentro do trabalho, ou aqui que é bem pequenininho, eu posso amarrar essa ponta do final com a ponta do anel mágico que está lá dentro. E pronto, não precisa tantos detalhes aqui também, gente, porque nós vamos provavelmente costurar esse gorrinho no boneco, no gatinho. Eu digo provavelmente por quê? Porque vocês poderiam botar um imã também e fazer mais interativo. Poderiam botar um velcro para que vocês consigam botar e tirar. Então, tem várias opções. Pode, inclusive, botar um imã aqui e vocês usarem como prendedor de foto, prendedor de recados para a geladeira, mas poderia ser uma foto que vocês tivessem da pessoa e bota o chapéuzinho assim para prender a foto. Fica muito legal também. Pode fazer vários chapéuzinhos assim para o Natal. Então, aqui está pronto, gente. Olha, ficou bem bonitinho. Comparando os tamanhos, o fio amigurumi brilho ficou um pouquinho menor. O fio encanto também é um pouquinho mais fino. Mas ele serve também para esse gatinho aqui. Então, se eu tirar esse gorrinho... Olha, ficou bem bonitinho também. Vocês podem fazer de várias cores para enfeitar a árvore de vocês. E esse outro gorrinho, eu ensino quando eu fizer o ursinho, mas ele serve também para esse gatinho. Para botar assim, viradinho desse jeito. Então, gente, aguarde os próximos vídeos que eu vou trazer vários ornamentos fáceis de vocês fazerem. E a árvore de vocês vai ficar muito bonita. E os gatinhos ficaram assim. Vocês podem fazer sem carinha nenhuma, ou com a carinha assim, que fica bem bonitinho. Uma carinha mais séria, uma carinha mais sorridente. Eu fiz primeiro no celular, para depois eu fazer aqui, ó. Então, este modelinho eu fiz olhando esse desenho do celular. Primeiro eu editei aqui no celular, para ter uma ideia de como ficaria, e depois eu fiz aqui, com o fiozinho de bordar. O preto também, vocês têm que bordar ou com fiozinho cinza bem clarinho, ou com fio branco. Pode também botar um pedacinho de feltro nas orelhinhas,
Os olhinhos também, vocês podem fazer com miçanga ou com olhinhos de segurança ou bordar os olhinhos também, se vocês não tiverem os olhinhos próprios. Espero que vocês tenham gostado. Beijo, até o próximo vídeo.